Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é a Sociedade de São Vicente de Paulo, conhecida também como SSVP, ou popularmente chamada de Vicentinos, né? Mas Vicentinos, gostaria de comentar aqui com vocês que são os membros da entidade, né? O nome dela mesmo é SSVP, que é a sigla, né? E o nome é Sociedade de São Vicente de Paulo. Então, esta iniciativa do Grupo Mais é uma iniciativa muito boa, muito importante, para que a gente conheça os empreendimentos sociais do nosso município e saibamos como podemos colaborar, como podemos juntos fortalecer estes trabalhos para uma cidade mais feliz, né, e que possa trabalhar mais e mais, principalmente para os mais carentes do nosso município. Então, nós estamos presentes hoje em 152 territórios pelo mundo. A sociedade foi fundada no ano de 1833, lá no século XIX, em Paris, na França, por um grupo de jovens. Jovens, eram 7 fundadores, jovens estudantes universitários, com 18, 19, 21, 22 anos de idade, e desafios sociais surgindo, novas formas de pobreza surgindo, né? Então, diante de todo esse desafio, desse contexto, aqueles 7 jovens estudantes universitários em Paris se reuniram e se questionaram, né, como eles poderiam ser cristãos autênticos, visto que naquela época também a igreja ela era vista como uma igreja apenas da elite, né? E não uma igreja que se colocava a serviço do povo e dos pobres. Então, eles foram questionados por um outro colega estudante ateu, o que eles faziam, né? Qual era a forma deles colocar a religiosidade, a religião deles, o credo deles em prática. E eles não tiveram uma resposta para dar naquele momento, porque a igreja tinha uma ação caritativa, né, ou outra, mas eles, como cristãos, como leigos, não praticavam, não tinham o que responder naquele questionamento. E aí eles decidiram: se na faculdade nós temos o que chamamos de conferência de história, de conferência de literatura, que eram grupos que se reuniam para estudar, para discutir assuntos relacionados a essas matérias, a essas disciplinas, eles decidiram criar uma conferência de caridade. Auxilia, presta ajuda, visita mensalmente no mundo todo 30 milhões de pessoas e que possui hoje, pelo globo, 800 mil membros. Então, a Sociedade de São Vicente de Paulo ela é uma instituição beneficente, filantrópica, cristã católica. Igreja, né? E essa primeira conferência fundada no Brasil é a Conferência São José, que existe até hoje lá no Rio de Janeiro, há 172 anos existe lá no Rio de Janeiro, e se reúne no bairro da Tijuca, bem pertinho lá do Maracanã. É uma conferência, um grupo formado por senhoras, né, por mulheres vicentinas, lá no bairro da Tijuca. E aqui em Santa Rita do Sapucaí, 79 anos depois da fundação em Paris e 40 anos depois da fundação da primeira Conferência Vicentina no Rio, que foi a primeira do Brasil, em 1912, dia 7 de dezembro de 1912, ou seja, há 108 anos, fundou-se a primeira Conferência Vicentina aqui no nosso município, que nós chamamos de Conferência Santa Rita, que existe até hoje também, nesses 108 anos. E a espiritualidade vicentina, ela diz que nós devemos encontrar o próprio Cristo na pessoa do próximo. Mas é muito simples a gente encontrar o próprio Cristo naquela pessoa que a gente ama, naquela pessoa que a gente conhece, naquela pessoa que é da nossa família ou que é do nosso convívio. Mas a espiritualidade vicentina nos convida a ir além disso, a encontrar e a visitar o próprio Cristo, nosso Senhor,
na pessoa do próximo, na pessoa do pobre, na pessoa do mais necessitado. E aí é um grande desafio. E aí nos tira da nossa caixinha de segurança, nos tira do nosso comodismo, da nossa zona de conforto. Por quê? A gente julga muito, né? É difícil não julgar. E a gente sair do nosso conforto, sair do que a gente conhece, sair de onde nós estamos e ir até o próximo, visitar o próximo, conhecer a sua realidade e enxergar o próprio Cristo na pessoa desse próximo, esse é um grande desafio. E essa é uma grande riqueza da espiritualidade vicentina. Da gente, como cristãos, como católicos que são os membros da SSVP, encontrar o Cristo presente na Eucaristia, mas também visitá-lo e encontrá-lo na própria casa daquele senhor, daquela senhora, daquela família que a gente visita para prestar o serviço vicentino. Temos quase 700 instituições de longa permanência para idosos, né? Então, em muitas cidades, os vicentinos são conhecidos como aqueles que administram e que cuidam dos asilos, né? Aqui na nossa cidade, especificamente, o nosso asilo ele não é vinculado aos vicentinos, mas, por exemplo, Itajubá é, Pouso Alegre é, Brasópolis, Paraisópolis, Conceição dos Ouros, Varginha, Poços de Caldas, né? Na nossa região, a grande maioria das cidades é, sob a responsabilidade dos vicentinos, essas instituições. E temos também 13 hospitais, né? Escolas, então é um grande serviço prestado. E aqui no nosso município, especificamente, nós temos o que nós chamamos de conferências vicentinas, que são aqueles grupos que se reúnem semanalmente, a maioria lá na nossa sede, que se localiza a rua Coronel João Eusébio de Almeida, 323 Centro, que é ali próximo ao hospital, próximo à tipografia, ao Mimas, né? E ali é a nossa sede da entidade. E temos também Conferência Vicentina que se reúne no bairro Novo Horizonte, lá na Nova Cidade, na Igreja São José Operário, na Nova Cidade, na Igreja São Vicente de Paulo, no bairro Novo Horizonte, na Igreja São Francisco de Assis, no bairro Maristela, na Igreja São Sebastião, também no bairro Maristela, né? Então, temos também grupos vicentinos espalhados em outros bairros do nosso município. E esses grupos vicentinos que nós chamamos de conferência, o objetivo de seu trabalho é de visitar as pessoas necessitadas em sua casa, conhecer a sua realidade, né, e ver de que forma que aquele grupo, que aquela conferência pode auxiliar. A maioria do trabalho que é solicitado é apenas uma ajuda emergencial, uma doação de cesta básica, um pagamento de exame, uma ajuda com a aquisição de algum remédio, doação de material escolar, de material de construção, né? Mas temos também alguns casos que algumas famílias precisam ser acompanhadas por um tempo um pouquinho mais longo, por um médio e longo prazo. E essas famílias nós chamamos de famílias assistidas fixas, e que as conferências semanalmente vão visitando essas famílias para, primeiro, criar um laço afetivo, um laço de confiança, conhecer a história dessa família, conhecer os sonhos dessa família, as aptidões, e, através desse papel afetivo, realizar um trabalho efetivo para a promoção social dessa família, para tirá-la daquela situação de pobreza e de vulnerabilidade e promovê-la para que ela não mais necessite da assistência. Então, hoje aqui em Santa Rita, é uma grande alegria que nós temos aqui 13 grupos vicentinos, que são as conferências. Nós temos 2 conselhos particulares aqui no nosso município. Nós temos também o Conselho Central de Santa Rita do Sapucaí, ao qual atualmente eu estou responsável na sua presidência, e este Conselho Central engloba outros 9 municípios junto dele, que são São Sebastião da Bela Vista, Piranguinho, Brasópolis, Conceição dos Ouros, Cachoeira de Minas, Consolação, Paraisópolis, Gonçalves, Sapucaí-Mirim. Então, esse conjunto de 10 municípios estão sob a responsabilidade nossa aqui, sob a nossa orientação do Conselho Central de Santa Rita do Sapucaí. E junto com outros conselhos centrais do sul de Minas, formamos, junto das 3 dioceses, né, da área da nossa província eclesiástica, nós formamos o Conselho Metropolitano de Pouso Alegre
E o nosso Conselho Nacional do Brasil é sediado no Rio de Janeiro, ao qual lá que surgiu a primeira conferência no nosso país, né? Era a capital do Brasil antigamente, né? Então nós temos ainda a nossa sede nacional no Rio, lá na Lapa, pertinho dos Arcos da Lapa, pertinho da Catedral do Rio, e a nossa sede internacional lá em Paris, na França, que é onde surgiu a Sociedade de São Vicente de Paulo, e que hoje ela é presidida internacionalmente por um brasileiro chamado Renato Lima, que mora lá em Brasília, na Asa Norte, lá em Brasília, que é nosso presidente internacional. E um grande desafio que a Sociedade de São Vicente de Paulo enfrenta, e que demais instituições do terceiro setor também enfrentam, é a pobreza. E posso dizer no plural, as pobrezas, porque existem diversas formas de pobreza, e cada dia surgem novas, né? E isso é um grande desafio para todos, né? E a pobreza, no geral, ela é um ciclo vicioso. Um pequeno exemplo, um simples exemplo. Se uma pessoa não tem uma alimentação adequada, não tem recursos financeiros para uma alimentação adequada, ela vai ter a sua saúde prejudicada. Se essa pessoa tem um problema de saúde, essa pessoa não vai conseguir se dedicar, se atentar aos estudos. Se essa pessoa não tem um estudo adequado, não tem uma formação profissional, escolar adequada, ela não vai ter uma boa capacitação para o mercado de trabalho. Ou se ela também não tem uma boa alimentação, não tem uma boa saúde, ela não vai estar preparada para o mercado de trabalho. Sem estar inserida no mercado de trabalho, ela não vai ter recursos financeiros para se manter, para se sustentar. Sem esses recursos financeiros, ela não mantém uma vida saudável, com lazer, com uma estrutura de conforto adequada na sua residência, né? E isso tudo volta lá a poder prejudicar de novo a alimentação, a saúde, então acaba sendo um ciclo vicioso de pobreza, né? E o desafio da Sociedade de São Vicente de Paulo, junto com aquelas famílias assistidas que ela acompanha, é entender qual é a causa da situação de pobreza daquela família. Sim, atualmente aqui no nosso município estamos acompanhando 60 famílias. Isso daquilo que eu chamei na nossa conversa de famílias assistidas fixas, né? Que todos os meses são visitadas e acompanhadas e auxiliadas pela Sociedade de São Vicente de Paulo. Mas temos aquelas ajudas emergenciais, né? Porque aí cada mês é uma quantidade diferenciada, né? Eu já venho de família vicentina, né? Meu avô foi vicentino, meu pai vicentino, então já sou terceira geração da minha família, e é muito importante a gente conhecer a nossa história e da onde a gente vem e quem já passou antes da gente, né? E aqui em Santa Rita do Sapucaí, graças a Deus, nós temos excelentes nomes que muito trabalharam pelo próximo, muito trabalharam pelos mais pobres, né? E que merece o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento, né? Mas a gente não pode parar no assistencialismo, porque o assistencialismo mantém o pobre na pobreza. Nós precisamos ir além do assistencialismo. Nós precisamos verificar a causa da pobreza e buscar essa promoção social das famílias, para que ela não mais continue sendo assistida, né, mas que possa ser promovida, né, e seja um exemplo aí na nossa comunidade de que deu certo o serviço, não é verdade? Realizar o trabalho voluntário nos vicentinos e em demais instituições do terceiro setor, esse é um grande desafio. Organizar a sua entidade, esse é um grande desafio interno, porque nós temos poucos voluntários. Dos voluntários que temos, destacar lideranças e pessoas capacitadas para a sua administração é um grande desafio entre aqueles que já compõem a entidade. E a comunicação entre entidades, isso é uma coisa que a gente ainda precisa avançar e se organizar e muito ainda no nosso município. Espaços para isso existem, mas precisam ser conhecidos e trabalhados com empenho. Por exemplo, nós temos os conselhos municipais, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Municipal das Mulheres, Conselho Municipal de Assistência Social,
Conselho Municipal de Políticas Antidrogas. Então, é importante que as entidades conheçam, se inscrevam e estejam presentes nesses espaços que são próprios para a atuação e para a sua representação, porque elas representam esse público, né? E, além desses espaços formais, que são os conselhos municipais, e que de tempos em tempos temos também, oficialmente, aquelas conferências municipais sobre determinados temas, como Conferência Municipal da Assistência Social, Conferência Municipal de Direitos Humanos, seja de juventude, de mulheres, dos idosos, né? Ou então fóruns municipais para discussão de determinados temas. É importante que as entidades ocupem esse espaço e façam deles momento de discussão e de crescimento para parcerias e para fortalecimento. Esse espaço mesmo de hoje, que nós estamos com esse Papo Mais, é uma ferramenta que faz com que a nossa população conheça as entidades e os serviços prestados, né? E que as entidades se conheçam, né? E possam identificar qual é o público de atendimento de cada uma, qual é o serviço que cada uma presta, quais são as suas dificuldades, né? E de que forma podem se interar, como uma grande rede de serviço prestado pelas organizações da sociedade civil, né? Então, agradeço mais uma vez e parabenizo por esta ferramenta que é esse Papo Mais, que é o Renacidade, né? Que vem muito para somar nessa nossa realidade. E a Sociedade de São Vicente de Paulo possui como lema servir na esperança. E essa esperança é a esperança de um futuro melhor, é uma esperança de sermos felizes. E não basta apenas nós sermos felizes, precisamos que nosso próximo seja também feliz. E para que esse próximo seja feliz, nós precisamos nos colocar a serviço. Não serve para viver aquele que não vive para servir. Então, que possamos nos colocar a serviço do nosso próximo, sempre servir na esperança, para que o reino de Deus não seja só nos céus, mas que seja aqui na terra, hoje para todos. Porque a forma do vicentino de dar o seu testemunho, a forma do vicentino de viver a sua espiritualidade é de dar a dignidade aos pobres.